é o ponto mais baixo da Terra. A água é tão salgada que é literalmente impossível afundar. A água do Mar Morto é 10 vezes mais salgada do que a água do oceano. Um lugar onde a água não flui, mas se acumula e engrossa. Onde o sal cresce como ossos de cristal sob a superfície. Tão salgado que nem peixes nem plantas vivem em suas águas ricas em minerais. E estradas inteiras desaparecem da noite para o dia, sem um som. Aqui, à sombra de cidades antigas que dizem ser amaldiçoadas, a Terra não está apenas mudando, ela pode estar lembrando algo que esquecemos. O lugar que não deveria existir. A mais de 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto se assenta em uma depressão tão profunda que parece menos uma linha costeira e mais o fundo de uma bacia esculpida pelo próprio planeta. O ar aqui é mais denso, quente e pesado do que nos planaltos ao redor, e a água parece estranhamente imóvel, como se não tivesse razão para se mover. Nada flui para fora desse mar, tudo que entra permanece, preso sob o sol implacável e os ventos secos do deserto. Ao longo de milhares de anos, esse isolamento transformou a água em algo extremo. Sua salinidade chega a cerca de 34%, quase 10 vezes mais salgada que o oceano aberto. Um corpo humano não afunda aqui, não importa o quanto tente. Visitantes se reclinam, levantam os pés e flutuam sem esforço, como se a gravidade tivesse relaxado sua força, mas a mesma química que permite a flutuação mata quase tudo mais. Peixes morrem em minutos, a maioria dos micro-organismos não sobrevive à salmoura. Até bactérias simples têm dificuldade de se adaptar. Essa contradição dá ao Mar Morto sua reputação estranha. Sua lama é vendida como remédio. Seus minerais exportados ao redor do mundo, e suas águas são elogiadas por aliviar problemas de pele e dores articulares. Ainda assim, sob a superfície, a química se torna agressiva, densa em bromo, magnésio e metais pesados que envenenariam a maioria dos ecossistemas. Este não é um lago salgado gentil moldado por evaporação lenta, é um reservatório químico construído por acúmulo sem escape. À primeira vista, a explicação parece simples: clima desértico, forte evaporação e uma bacia sem saída. Mas quanto mais os cientistas examinam os sedimentos, a linha costeira em mudança e a estranha atividade geológica sob a água, mais essa explicação simples começa a parecer incompleta. As fissuras sob a superfície. De cima, o Mar Morto parece congelado no tempo, imóvel, inalterado, sem vida. Mas abaixo da linha d'água, algo muito mais dinâmico acontece. A cada ano, o nível da água cai quase 1 metro. Rios que antes o alimentavam, como o Jordão, foram represados ou desviados para a agricultura e abastecimento de água. O que permanece na bacia se torna mais pesado, mais concentrado, mais instável. Mas a evaporação sozinha não explica o que ocorre no subsolo. À medida que a água doce infiltra-se pelas fissuras do terreno ao redor, dissolve as espessas camadas de sal subterrâneo que se compactaram por milhares de anos. Esses espaços ocos cedem sem aviso, formando sumidouros que se abrem sob estradas, casas e até plantações inteiras de tamareiras. Desde a década de 1980, mais de 6.000 desses sumidouros surgiram ao redor da linha de costa em retração, e esse número está acelerando. Alguns desses colapsos chegam a dezenas de metros de largura e profundidade, engolindo trechos de infraestrutura em poucas horas. Diferente das zonas sísmicas, onde falhas são visíveis e padrões de movimento podem ser mapeados, esses vazios são invisíveis, até que não são mais. O solo simplesmente cede. Para as comunidades à beira do Mar Morto, isso significa que a incerteza está embutida no chão que pisam. E não é apenas a superfície que está cedendo. Sob o leito do lago, pesquisas com sonar revelaram vastas cavernas e espaços se formando sob camadas de sedimento e sal. Não são aquíferos naturais nem câmaras vulcânicas, são zonas de colapso expandindo-se silenciosamente a cada queda no nível da água. O Mar Morto não está secando, ele está vazando por dentro. Calor antigo, sal oculto e betume ascendente. Sob a superfície turva do Mar Morto, o fundo não é coberto por simples sedimentos. Ele é revestido por uma lama espessa, rica em minerais, densa em magnésio, bromo e metais pesados, formando uma espécie de sopa química natural. Mas mais profundamente repousam antigos leitos de sal que se endureceram em camadas ao longo de milhares de anos, um arquivo estratificado de tudo que essa bacia absorveu sem liberar. E entre essas camadas, algo mais escuro e volátil sempre se fez notar: o betume.
Essa substância preta e pegajosa, asfalto natural, sobe das profundezas sem provocação, às vezes flutuando em tapetes densos, às vezes jorrando da lama com força suficiente para manchar a costa. Civilizações antigas já o conheciam, embalsamadores egípcios o usavam. Relatos bíblicos descrevem rios de piche em chamas e erupções de enxofre nessa mesma região. Pesquisadores modernos ainda observam betume vazando por fissuras no leito do mar. É inflamável, quimicamente reativo e difícil de estudar, pois o Mar Morto corrói a maioria dos equipamentos. Ainda assim, esse fenômeno é uma das características mais antigas observadas da região. O naturalista romano Plínio, o Velho, já notava massas flutuantes de piche sobre a água há quase 2000 anos. Milhares de anos antes da geologia moderna, esse lugar já era marcado como fonte de fogo anômalo. Esse comportamento há muito liga o Mar Morto às cidades míticas de Sodoma e Gomorra, que muitos acreditam terem existido perto de sua bacia sul. Diz-se que essas cidades foram consumidas pelo fogo de cima e de baixo, um julgamento antigo entregue pela própria terra, quer se acredite na história literalmente ou não. A geologia da região confere uma estranha plausibilidade aos relatos. Até hoje, o fogo ainda escapa pelas fissuras. Não é constante, mas também não desapareceu. O que o sedimento sabe? Em 2011, uma equipe de geocientistas extraiu um núcleo de sedimento do fundo do Mar Morto que mudaria a compreensão da região. Perfurado a partir de uma barcaça flutuando sobre o ponto mais profundo do lago, o núcleo se estendeu por mais de 450 metros, atravessando mais de 200 mil anos de deposição contínua. O que encontraram não foi apenas sal e lama, mas uma linha do tempo de colapsos ambientais escrita em linguagem geológica. Camada por camada, o núcleo revelou transições abruptas, listras alternadas de argila, sal e gesso cristalino que documentavam secas, inundações e mudanças climáticas massivas. Mas a descoberta mais alarmante veio das espessas camadas de sal intercaladas entre sedimentos que deveriam ser normais. 2 vezes nos últimos 200 mil anos, o Mar Morto secou completamente, deixando para trás camadas de sal rochoso com quase 40 metros de espessura. Não foram declínios graduais, foram desaparecimentos completos, transformações tão severas que coincidiram com episódios conhecidos de colapso social na região. Os dados verificados por instituições como o GFZ German Research Center for Geosciences e a Universidade de Tel Aviv mostraram que o desaparecimento do lago coincidiu com períodos de aridez extrema no Levante. Civilizações que prosperaram nas proximidades, incluindo assentamentos da Idade do Bronze e sociedades agrícolas iniciais, enfrentaram colapsos súbitos. A causa não foi vulcânica ou tectônica. Foi ambiental, provavelmente acelerada por ciclos de calor, evaporação e escassez de recursos. Isso muda a narrativa. O Mar Morto não está apenas morrendo hoje, ele já morreu antes, desapareceu, se reformou e deixou cicatrizes geológicas de colapsos anteriores. A questão não é mais se ele pode desaparecer, é se estamos assistindo ao terceiro desaparecimento acontecer em tempo real. Teorias que se recusam a morrer. Apesar de décadas de pesquisa, o Mar Morto continua a atrair especulações que vão muito além da geologia tradicional. Parte disso vem de anomalias registradas com consistência, distúrbios magnéticos, assinaturas de calor inexplicáveis e interferências eletrônicas que desafiam a replicação em laboratórios. Bússolas se comportam de forma errática perto de certas zonas costeiras. Câmeras e drones às vezes falham próximo à faixa de sumidouros. Não são mitos, são incidentes documentados mesmo que ainda não totalmente explicados. Um exemplo frequentemente citado por pesquisadores locais é um aglomerado de anomalias eletromagnéticas registradas durante levantamentos subaquáticos. Embora não indiquem estruturas artificiais, revelam padrões inconsistentes com o comportamento típico de falhas geológicas. Alguns físicos sugerem que a densa composição mineral sobre camadas profundas de falhas pode atuar como um capacitor natural, armazenando e descarregando energia de maneira sutil e imprevisível. Outros veem isso como um exagero, mas o fato permanece. Algo sob a superfície resiste à modelagem convencional, e essa resistência convida outras vozes. Teóricos marginalizados, alguns atuando bem fora da ciência revisada por pares, afirmam que o Mar Morto pode esconder câmaras subterrâneas ou formações não naturais. Alguns foram além, sugerindo instalações ocultas ou presença não humana enterrada sob o sal.
Essas alegações são fáceis de descartar, mas sua persistência revela algo importante. Este é um lugar onde até o silêncio parece carregado de significado. O que dá atração a essas teorias não é evidência concreta, mas sua ausência. Operações de mergulho são raras e rigidamente controladas. A visibilidade subaquática é ruim. Equipamentos se degradam rapidamente, e quanto mais próximos os pesquisadores chegam das zonas instáveis, mais difícil se torna registrar dados utilizáveis. Nesse vácuo de certeza, o mito prospera, porque um mistério meio resolvido é frequentemente mais poderoso do que um explicado. Um mar sem saída. O que torna o Mar Morto tão inquietante não é apenas o que ele contém, mas o que se recusa a liberar é um sistema fechado, aprisionado pela topografia, aprofundado pelo tempo e acelerado pela intervenção humana. A água entra, mas não sai. Minerais se acumulam. Camadas se espessam, a pressão aumenta, e à medida que as temperaturas sobem, esse processo só se acelera. Não existem válvulas de escape naturais aqui, nenhuma maré para renovar a bacia, nenhuma saída para aliviar seu fardo químico. Geólogos alertam que o colapso não é apenas visível, é estrutural. Sob o mar, onde a água doce corta canais através dos leitos de sal, o solo enfraquece a cada estação. Se essas cavidades se conectarem, podem desencadear falhas em cascata maiores, não muito diferentes do efeito dominó de um sumidouro, só que em escala continental. Esses cenários são teóricos, mas estão fundamentados na matemática do estresse, da densidade e do subsolo hidráulico. Mas além da ciência, há um desconforto mais profundo. O Mar Morto não é apenas um lago secando ou uma depressão instável. Ele é um espelho, um reflexo do que acontece quando sistemas são levados além do equilíbrio, quando a extração supera a reposição e quando falhamos em respeitar os limites do design natural. Seu silêncio não é passivo. É um silêncio nascido da concentração, de tempo, minerais, decisões e mitos compactados tão intensamente que nenhum sopro pode escapar. É por isso que ele perturba, não porque está morto, mas porque está ativo, se remodelando invisivelmente, sem responder perguntas e nos obrigando a formular melhores. Não é o ruído do colapso que nos alerta, é o silêncio que vem antes. O Mar Morto não está se partindo. Ele se comporta exatamente como sempre se comportou, revelando, colapsando, ocultando e retornando. Seu silêncio não é ausência de vida, mas o peso de ciclos que deixamos de perceber. Se isso te incomoda, talvez devesse. Inscreva-se e ouça com atenção.